Vamos iniciar com mais um episódio do nosso podcast Vinho e Direito, degustando leis e poder, e dessa vez trazendo um advogado aqui, um amigo muito especial, Arnon. Advogado há quanto tempo já, Arnon? Advogado há quase 11 anos. Quase 11 anos, gente. Ele que é pós-graduado em Ciências Criminais pela PUC de Minas Gerais, mestre também, né, em quê? Constitucional. Direito Constitucional pelo IDP. Nossa. E Arnon também tem uma expertise em medicina legal. E já tive a oportunidade até de bater vários papos com o Arnon, ele me dando dicas. E traz também dicas na rede social dele, já vou deixar aqui também para vocês irem lá seguir. E eu disse a ele, você precisa lançar um curso só voltado para isso. Por quê? O advogado, ele tem muita dificuldade nessa parte, Arnon. Sem dúvida. E por vezes, eu particularmente, a gente sempre acaba contratando pessoas para poder fazer essa atuação conjunta, para poder trazer esse conhecimento na medicina legal que eu não tenho. Então, você já tem um diferencial, ela é expertise nessa área. E eu queria saber de você como foi que você iniciou no direito, como foi que você foi para a área criminal, se sempre foi uma escolha sua, quero saber a sua história. Inicialmente, quero agradecer a você, Kívia, a toda a equipe, ao Francisco, ao Dr. Dionísio pelo convite. Para mim, é sempre uma satisfação estar aqui para conversar com vocês e com os colegas, especialmente um tema que eu gosto, né? Minha área de atuação. A advocacia criminal, ela surgiu para mim. As coisas foram acontecendo. De fato, eu sempre quis atuar na seara criminal, mas é uma área um pouco restrita. Então, inicialmente, eu comecei a advogar no Rio de Janeiro, no estado onde me formei, e posteriormente voltei para aqui, para Alagoas, para iniciar na advocacia criminal. Fiz algumas coisas cíveis, mas o sangue que corre na minha veia, né, acredito que seja o penal. Quanto a essa questão da prova técnica, da medicina legal, da criminalística, de fato é um ponto que a formação do advogado, né, do jurista de modo geral, as faculdades têm deixado de lado isso, na medida que é um conhecimento técnico que de fato agrega e traz resultados, né? E é um diferencial na atuação de todo profissional, quer seja delegado de polícia, quer seja promotor, juiz e notadamente o advogado, né? Eu costumo dizer que a prova técnica ela traz uma robustez, ela traz uma credibilidade maior do que uma prova testemunhal, que não raras vezes ela não traz com maior fidedignidade os elementos que possam colaborar para o deslinde daquele processo. Então, a prova pericial, a medicina, de modo geral, ela contribui porque ela traz esses conhecimentos de outras áreas do saber para o direito, auxiliando ali ao juiz que está naquele processo para a sua tomada de decisão. Arnon, eu queria saber de algum caso que para você foi decisivo essa questão do conhecimento na medicina legal. Olha, eu poderia contar aqui acho que uma dezena de processos, tá? Mas eu posso contar um processo recente no qual eu tive a oportunidade de atuar enquanto assistente de acusação, e aí esse processo me chamou eu terminei me aproximando demais da família, da vítima, né? Eu fui contratado como assistente técnico no processo no qual ainda estava na fase de investigação de um homicídio, no qual a vítima teria ido cobrar uma dívida a esse suspeito e desapareceu, né? E simplesmente ele evaporou e todos os elementos de informação, todas as provas que tinham naquele processo levavam e apontavam para esse suspeito. E aí, em determinado momento, após a minha contratação, tinham passado alguns meses e aí eu virei para a minha cliente e disse que era necessário que fosse instaurada uma investigação defensiva, que a polícia não estava avançando muito nas investigações e ela poderia, por conta própria, buscar ali provas que levassem ao possível autor desse delito. E isso foi feito, né? Instauramos essa investigação defensiva, começamos algumas diligências e aí, posteriormente, ao final dessa investigação, chegamos a um suspeito. Esse suspeito foi réu confesso, né? Ele compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos e terminou confessando ali a autoria desse delito. Esse fato aconteceu no estado de Pernambuco, né? O início dos atos executórios de homicídio iniciaram em território pernambucano, porém o corpo, os restos mortais da vítima foram encontrados em território alagoano.
E aí, nesse contexto, né, essa vítima foi carbonizada, teve partes e membros do corpo que foram amputados e que estavam em avançado estado de putrefação. Isso dificultava ali a própria identificação, né? A polícia alagoana tinha um corpo, mas não sabia a autoria. A polícia pernambucana tinha um possível suspeito, né, autor, mas não tinha a materialidade do delito. Nossa! E aí eu consegui chegar nos dois resultados, né, na materialidade, né, com a nossa investigação, e na autoria delitiva. Bom, e aí a grande celeuma que ainda permeia esse processo é quanto à competência, porque lá o próprio Código de Processo Penal estabelece que, via de regra, a competência se dá pelo local da consumação do delito. Né? No caso do homicídio, não se sabe se a consumação se deu em Pernambuco ou em Alagoas. Né? Dado o avançado estado de putrefação desses restos mortais, não era possível determinar o tempo da morte. E aí eu refletindo, né, sozinho um pouco sobre algum sinal cadavérico, algum sinal médico legal que pudesse auxiliar para que o processo, né, levasse à conclusão sobre qual estado seria competente. E aí me veio à mente o sinal de Montaut, que é basicamente a presença de fuligem na traqueia. E aí é quando surge a medicina como um elemento técnico para determinar e auxiliar ao juiz. Então, considerando que nesse exemplo que eu estou trazendo, o corpo já estava carbonizado em avançado estado, o sinal do Montaut ele iria identificar a presença dessa fuligem na traqueia ou carboxiemoglobina, né, a presença de carbono no sangue da vítima, e isso permitiria concluir que no momento da queima, no momento da combustão, aquele corpo, aquela pessoa estava viva, certo? Porque ela teria aspirado. Se ela aspirou, respirou, né, você iria encontrar fuligem na traqueia, consequentemente a atração da competência seria para o estado de Alagoas e não o estado de Pernambuco, porque a consumação de fato só teria se dado em Pernambuco. Em Alagoas, perdão. E aí é que surge, né, nessas nuances, nesses detalhes, como eu costumo dizer que o processo penal ele é detalhe, né, às vezes a solução está num pequeno detalhe que passa despercebido ao longo da investigação, ao longo, enfim, do próprio processo. É verdade, esses detalhes fazem toda a diferença. Eu me lembro que desde que eu iniciei na advocacia, eu comecei a atuação com o Joanísio, ele sempre me dizia assim, Kívia, processo ele é capa e contra capa. Isso é para dizer o quê? Que todas as páginas do processo devem ser analisadas minuciosamente para que a gente realmente entenda aquele processo. Porque o que a gente vê? Muitos profissionais, e às vezes a gente até dá como dica, leiam o processo, parece básico. Sim. Mas tem muitos profissionais que sequer estão lendo o processo, sequer estão fazendo seu trabalho de casa. Então, desde que eu cheguei no escritório, quando eu iniciei, o Jones sempre me dizia isso, Kívia, processo é capa e contra capa é no detalhe. Nesse caso, a medicina legal, o conhecimento do Arnon fez toda a diferença. Por isso que eu digo, Arnon, você tem que trazer isso num curso para nos ajudar, né? Sim. Porque, a gente, como atua aqui muito em homicídio, mas a gente faz muito essa atuação conjunta. Traz os peritos, aquele assistente técnico que faz todo o estudo. Inclusive, em um dos casos da gente, que o corpo estava num estado avançado de putrefação, o assistente técnico conseguiu identificar que, na verdade, a morte daquela vítima tinha se dado apenas 48 horas antes do momento que o corpo foi achado. Só que o que é que contribuía para aquele estado avançado de putrefação? O clima daqui, o local que estava, que era muito úmido, que tudo isso faz com que acelere. Então, nessa atuação conjunta, ele conseguiu chegar nessa conclusão e nós conseguimos resolver o caso dessa forma, tirando o meu cliente completamente da cena do crime. Mas, assim, é extremamente importante esse conhecimento na área. Sem dúvida, assim, de toda sorte, ainda que o cliente tenha a condição de contratar um assistente técnico, né, para auxiliar ali o advogado, mas o advogado também tem que saber o que vai perguntar. De nada adianta ter um assistente técnico, né, um médico legista para te auxiliar, se não se tem uma linha de raciocínio, uma linha ali, uma estratégia defensiva, né, no processo, para poder saber qual caminho, né, qual tese irá ser defendida. Então, o conhecimento não que vá tornar o advogado um expert, um especialista, mas vai dar um norte para saber para onde ele quer alcançar, né, qual resultado ele pretende. Com certeza, assim. E, gente, pelo amor de Deus, o conhecimento ele é a base de tudo. Não tem como você crescer na sua profissão sem você ter a base, o mínimo. Então,
procurem estudar, se aprofundar, porque é realmente isso que vai trazer o resultado. Eu sempre tento trazer uma conversa muito voltada para o estudante de direito ou para o advogado que está iniciando, porque a gente sabe que é uma dificuldade muito grande, né, a advocacia. Quanto mais você nichar, quanto mais você aquelas atuações específicas, isso vai te dar mais autoridade. As pessoas acham que isso acaba atrapalhando porque você deixa de pegar outros processos, mas eu sempre digo que quanto mais você nicha, especialista que você é naquela área, mais atrai olhares ali para você. No seu caso, foi a medicina legal. Arnon, para o estudante de direito, dá aqui dicas de como ele pode começar a se destacar na área criminal? Bom, o network é importante, né? Ele buscar participar de eventos voltados à advocacia criminal, se de fato ele pretende, né, ser um advogado, ele está naquele ecossistema, né? Ele está a frequentar ambientes no qual profissionais que ele se espelha, né, esteja frequentando e buscar ali, em alguma medida, uma prática ao longo da faculdade. É importante ele experienciar isso, né, porque é justamente na graduação que ele tem a oportunidade de errar, que ele tem a oportunidade de construir a sua base, né? Eu sei que a grande maioria dos alunos, né, dos estudantes, trabalham, estudam, mas isso aí não seria um empecilho, não seria um obstáculo para que impedisse ele de fato buscar aprimorar esse conhecimento. Então a primeira dica seria essa, frequentar, né, buscar esse networking, assistir a audiência, pode parecer algo assim mais básico e óbvio, mas é vendo e ouvindo que se aprende, né? Observando, escutando, vendo os acertos e erros, né? O que poderia melhorar, o que poderia, né, ter feito diferente em determinados casos, não somente em casos de repercussão, porque tem uma dezena, né, uma centena de processos que não são processos midiáticos, com excelentes advogados, né, que buscam ser mais discretos, que buscam mais não buscam a mídia, né, de modo Sim. geral. Tem um lado bom e tem um lado ruim disso, e isso aí vai do perfil, do estilo, né? Cada um tem seu estilo. Não critico quem busque, mas tudo tem seu preço. Eu também acho que apelar demais, acho que com rede social hoje em dia, busca-se muito a atenção, mas você tem que saber qual é o público-alvo que você quer atingir. Porque o advogado que faz a dancinha, que dança a musiquinha, ele tem um público, um nicho muito específico, né? O outro advogado que tem um perfil um pouco mais sofisticado, que frequenta outros tipos de ambiente, talvez seja um outro grupo, né? Um outro grupo de clientes, né, que buscam aquele perfil, aquele estilo. E aí, enfim, tem esses prós e contras aí da atuação. É isso. Eu também sou dessa linha. A gente tem que realmente direcionar qual o público que você quer alcançar, né? Principalmente na rede social, né? Porque ela é uma vitrine muito boa, né, que pode levantar a tua carreira, né? A gente tem que ter cuidado para não estar pregando na rede social ser algo que a gente não é, né? Porque com o tempo isso não se sustenta, gente. Então, a rede social ela é ótima. Utilizem com sabedoria, porque ela pode realmente te ajudar a alavancar a sua carreira. Eu, assim, soube utilizar a rede social e isso foi muito bom para mim, sabe, Arnon? Eu sempre falo para todo mundo. Eu consegui utilizar de uma forma que isso fez com que eu conseguisse projetar a minha imagem de uma maneira rápida, né? Eu sou uma jovem advogada, minha OAB é de 2018. Então, assim, eu soube utilizar em meu favor e isso foi muito bom para mim. Então, indico que vocês usem com sabedoria. Na questão de mídia mesmo em processo, como o Arnon falou, tem um lado bom e tem um lado ruim. Processos que a gente trabalha, que tem aquela repercussão, eu sempre digo, funciona um código de processo penal, um direito penal diferente, porque a dificuldade que a gente tem, né, Arnon, até de, por exemplo, um caso recente que eu peguei de repercussão, não vou entrar em detalhes, mas que não tinha nenhum elemento para ser decretada a prisão daquele cliente e ela foi decretada. E a gente já conseguiu, assim, demonstrar por diversos fatores que não faz sentido aquela prisão, mas ainda assim esse cliente permanece preso. E é o preço que está pagando pela repercussão que deu o caso. Pela mídia, né? Pela mídia. Como eu falei, né? Tem um pró e contra, tem os prós e contras dessa forma de atuação. E tem advogadas, né, que tem uma atuação tão apelativa que ele termina sendo descredibilizado. Chega numa delegacia, chega até no próprio fórum, o pessoal já sabe, ixi, aquele advogado que gosta de estardalhaço, né, que gosta de aparecer,
E aí você termina, muitas das vezes, com essa divulgação, porque tem clientes que não querem aparecer, que querem a descrição. E aí tem advogados que pegam esse drama que a pessoa está vivenciando, porque o processo penal ele trata de dramas sociais, quer você esteja em defesa da vítima, quer você esteja na defesa do acusado, e as pessoas se aproveitam dessas péssimas notícias aí para se promoverem a qualquer custo, ainda que leve a imagem ou a honra de uma pessoa à ruína. Gente, tenho bastante cuidado, tem que ser colocado na balança. Eu sempre digo que caso específico, não é o seu primeiro caso, também não vai ser o último. Então, assim, cuidado para vocês não exporem a pessoa, porque se a pessoa te contratou, tá confiando no teu trabalho, né, tá passando por um drama ali na vida dela, que provavelmente ela não quer a repercussão, e se você, advogado, faz isso, você não está sendo um bom advogado para aquela pessoa. Então, cuidado com isso. Anon, qual foi o momento que você viu que percebeu que a sua advocacia, ela realmente engrenou? Foi com o tempo? Foi algum caso específico que deu uma levantada no seu nome? Olha, eu percebo assim, que acho que como qualquer área, tá? Eu tenho colegas que são médicos, engenheiros, tudo tem um tempo de maturação, tá? Fala-se que tem muitos advogados. Mas se eu tivesse feito medicina, hoje o curso de medicina tem diversas faculdades, né, que privatizaram o curso e, de certa medida, melhorou o acesso, né? Não sei se em termos qualitativos isso vai ser melhor ou pior, só daqui a um tempo que a gente vai poder saber. Mas toda e qualquer profissão exige um tempo de maturação, até para que você tenha uma bagagem, para que você tenha um know-how, que você tenha experiências, tá? Para que você possa, a partir das suas vivências, você possa saber transacionar nesses processos. Isso só ao longo do tempo. Eu não estou querendo dizer que o jovem advogado ele não tenha competência ou capacidade. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que um jovem advogado que tem ali 6 meses, 1 ano de formação, ele não pode ir para uma rede social ofertar um curso de como ficar rico na advocacia se ele não teve essa experiência. Então eu percebi que, voltando aí à sua pergunta, quando eu pude perceber essa guinada, essa virada na minha atuação, acho que foi com cerca de 8, né, do 8º para o 9º ano, que eu já estava ali especificamente em processos criminais e eu pude perceber. Claro que antes eu já tive processos, né, em termos remuneratórios que foram bons, sim, mas eu percebi que as pessoas passaram a me procurar pelo trabalho, né, a partir dessas experiências de outros clientes que passaram. Realmente tempo de maturação, né? Não. A advocacia, ela é uma plantação. Você vai, daqui a pouco você... Até porque a nossa área, a gente não tem estabilidade. Não. Só que chega a um determinado momento, né? Como, por exemplo, você falou que 8º, 9º ano, deu aquela engrenada. Chega um determinado momento que, por mais que a gente não tenha estabilidade na advocacia, o nome que a gente construiu, o trabalho que a gente construiu, ele traz essa estabilidade, porque está sempre entrando casos novos. Sim. Então, assim, o jovem advogado, e eu falo isso com propriedade, porque eu sou muito jovem na advocacia. Então, assim, eu me lembro que uma das minhas maiores dificuldades, quando eu parava para pensar, era dizer assim, caramba, as pessoas que eu tenho como referência na advocacia, elas têm 10 anos de atuação, no mínimo. Então, isso vai demorar muito. Então, o jovem advogado, ele quer aquele resultado rápido, porque nós estamos, né, numa era muito imediatista. Então, tenham cuidado, tá? Porque o resultado, ele vai vir, mas é plantação. A advocacia, ela é construção e tem que ter realmente essa paciência. Enquanto não chega lá, tenha a humildade de reconhecer que você talvez não esteja tão pronto para pegar casos que requer uma técnica muito maior, uma experiência muito maior, e isso é excelente para vocês fazerem parcerias. Né? Parcerias são excelentes, porque se você faz com pessoas que têm mais experiência, com as pessoas corretas, você, além de aprender, vai entregar um bom resultado ao cliente que vai voltar a te procurar, né, Arnon? É verdade. Aí na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo que tem, muitos pensam, né, que o concurso público, a estabilidade, vai ser a salvação. E ali você muitas vezes passa infeliz uma vida inteira como servidor público, ganhando aquele salário fixo, específico,
Em contrapartida, na advocacia você não tem essa estabilidade, mas tem a possibilidade, inclusive, de ganhar um honorário que corresponde ao ano inteiro daquele servidor público. Exatamente. Ou até mais. Né? Um dia desse eu até conversando, eu fiz um acompanhamento na Polícia Federal e eu lá conversando, e a gente acabou entrando no assunto de concurso, advocacia, e eu dizendo, é uma luta tão grande, a gente mata 3 leões por dia, e ele me fez a seguinte afirmação, ele disse, vocês matam 3 leões por dia, mas aqui eu cheguei no ápice do que eu posso ganhar aqui dentro da Polícia Federal. E daqui eu não saio mais. Então, às vezes, eu fico me perguntando se não seria hora de mudar para uma coisa completamente diferente. Então, veja só, dentro de um concurso, a pessoa estava no ápice do que poderia ganhar, né, financeiramente falando, e ela já não estava mais satisfeita. Pensou em novos ares, né, em pivotar a carreira e buscar uma mudança, talvez seja a solução, né? Buscar novas experiências. Eu imagino que também seja importante. E muita gente achando que a advocacia... O início realmente ele é muito difícil, não vamos negar não, porque o início a gente trabalha muito, não vê o dinheiro entrar, né? Não ganha dinheiro. Né? Manter um escritório é difícil, tem todo um custo. Enfim, conseguir colocar o seu nome no mercado também é difícil, até que as pessoas confiem, principalmente quando a gente é mulher. Eu tenho que sempre levantar essa bandeira aqui, porque... Quando eu entrei na advocacia criminal, eu não imaginava que eu ia passar tanta dificuldade. E você sabe que eu tive ainda a sorte, eu posso dizer, porque eu acabei sendo sócia de uma pessoa que, enfim, já estava na área criminal, né? Então, assim, me trouxe a experiência dela, mas eu tenho que reconhecer que para nós mulheres, esse mercado, ele é muito difícil. Né? A sociedade, ela desconfia, acha que a mulher ela não tem capacidade de atuar em um caso de homicídio, por exemplo. Então, você conseguir... hoje eu sou muito feliz, Arnon, até... Acho que está muito distante do que eu quero ainda, né? Eu sou uma pessoa muito ambiciosa, mas, assim, no que eu cheguei, eu estou muito feliz, porque como mulher, eu sei que já é muita coisa. Eu imagino que ser jovem e ser mulher e advogada criminalista não seja fácil. E esse também é um outro erro, um equívoco que o jovem advogado imagina que tem que ter um escritório, uma sede física, antes mesmo de se estruturar. Né? Eu entendo que, pelo menos na área criminal, na maioria, na grande maioria das vezes, a clientela específica, eles não buscam você no escritório. Não. Eles não vão diretamente, eles vão em locais públicos, mandam algum parente, alguma pessoa próxima para tentar intermediar, e a grande maioria deles tentam fazer esse contato por ligação. Então eu imagino que seria um grande erro, né, se assim podemos dizer, antes dessa estruturação do negócio, você ter essa despesa, já começar com um passivo, já começar com um caixa negativo, porque todo mês você teria que pagar o aluguel daquele espaço, daquela sala. Com base nisso, você acredita que para quem está iniciando a advocacia é muito melhor iniciar de forma autônoma ou trabalhar num escritório? Aí depende, tá? Excelente pergunta. Depende da sua experiência. Se você teve a oportunidade de estagiar durante a faculdade, que você consiga dar conta dos processos, que você consiga primeiramente ter a captação, né? Entender o problema, saber precificar aquele seu trabalho, receber e executar aquele trabalho, eu imagino que você consiga fazer sozinho. Agora, se você fez uma faculdade que você não teve que trabalhar, não teve experiência alguma na área, certamente é melhor você dividir aquele pão para 2, se juntar com uma pessoa que tem uma bagagem, que tenha já uma experiência, né, já tem uma vivência, né, até para você entender como é que funciona a sistemática, né, no caso da gente aqui no sistema da justiça criminal. Perfeito, compartilho também desse pensamento, depende muito de como foi essa tua experiência durante a graduação. Outro ponto aqui que eu também estou curiosa para que você dedicas aos jovens advogados aqui, com relação aos perigos que a nossa profissão oferece. Oferece realmente perigo ou você acredita que tudo depende muito da nossa atuação? Olha, acho que a advocacia por si já é uma atividade de risco. Independentemente da área, tivemos aqui alguns casos, e Brasil afora, seja por disputa de terra, processos na área do direito de família, né? Aqui em Marcel tivemos um caso que foi praticado um homicídio contra o esposo da advogada. Então, assim, muitos pensam tão somente na área criminal, e que de fato é uma área perigosa, né? Mas a advocacia, de modo geral, é uma atividade de risco.
Então, cautela, especialmente na área criminal, você deve ter, e nunca, por exemplo, aceitar levar o cliente no seu carro, de entregar encomendas e embalagens no sistema penitenciário, porque você não sabe o que tem ali. Cuidado com certos encurtamentos, né, do caminho, né, de oferecimento ou recebimento de qualquer tipo de vantagem que seja que você pode se dar mal. Seja claro, tá? Quando você for ser contratado, qual é o objeto do contrato, qual será a sua atuação, porque tem clientes que confundem, né? Acha que você é obrigado a fazer tudo de acordo com a necessidade dele. Então, estabeleça essas regras e esse distanciamento logo do início para que você não tenha problemas futuros, tá? Eu já tive algumas experiências, né, de disparo de arma de fogo no local que eu estive próximo, em oferecimentos de vantagens, e eu perceber que a pessoa estava me filmando, de oferecer para entregar próprios policiais e ofertar a substância que tinha sido apreendida para ofertar para um outro cliente para comprar, e isso me colocaria num cenário talvez ali de uma associação, né, para o tráfico, e você tem que estar atento a tudo, né? O telefone hoje ele funciona como instrumento, se possível, se você perceber que está numa situação de risco, se seja você homem ou mulher, você comece ali a gravar de maneira discreta para que você possa até se resguardar, se possível, ande acompanhado com um colega, se faça claro e presente num local público para que as pessoas ali tenham até um certo receio se forem praticar, se bem que isso hoje em dia para a criminalidade não seria nenhum empecilho. De fato, tenho bastante cuidado. Inclusive, esses dias eu estava passando até no Instagram e acabei vendo uma reportagem de uma advogada que ela tinha sido acusada de fazer parte de uma organização criminosa e recentemente saiu a absolvição dela. Então, assim, a nossa profissão ela é muito criminalizada. E existe uma linha muito tênue, né, do certo e o errado. Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado redobrado em tudo que a gente vai fazer na nossa área, né, as pessoas. E começa de detalhes mínimos, uma carona, né, que parece inofensiva, de um cliente que você recebeu ali, não, é uma bobagem, mas você dá uma carona e você acaba se colocando ali numa situação de risco. Eu também já tive a oportunidade de ouvir do meu sócio também situações dele ter sido alvo também de disparos, entendeu? Por conta de uma situação de estar com o cliente. Então, assim, realmente a advocacia, de um modo geral, ela traz um risco muito grande. Mas a criminal, obviamente, né, pela matéria que a gente trata, traz esse risco dobrado, mas tudo depende de como a gente vai lidando ali com o cliente. E eu percebo, Arnon, que tem cliente que ele só falta colocar a gente na parede para dizer assim, em quantos dias você vai me soltar, doutora? E por mais tentador que seja, a gente dizer, não, isso aqui é uma coisa que a gente resolve rápido. E não dá tempo, gente. Não especifica dias, pelo amor de Deus. Não estabeleça prazo. Não estabeleça. Se compromete, né? Se compromete. O que é que eu sempre prometo? Eu digo, olha, eu sempre faço essa reflexão com o cliente. Imagina se eu tivesse o poder de te soltar rapidamente. Você tem noção de como eu estaria milionária? Você tem noção de quantas pessoas eu já teria soltado? O que eu posso te prometer é um bom trabalho. Eu vou entregar o meu melhor trabalho, eu vou pedir, eu vou diligenciar. Mas eu não posso te dizer que em uma semana eu te tiro, porque isso não depende só de mim. Né? Até porque a própria burocracia do nosso sistema nunca permite que seja tudo tão rápido. Né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tem um cliente que está preso nos Estados Unidos por um processo de 2016. E aí eu entrei na revisão criminal. Percebi algumas falhas ao longo do processo, fiz a revisão, o tribunal negou, e estamos a subir com o recurso especial que está pendente. E aí a família me liga constantemente, querendo celeridade, querendo que eu cobre logo que eu receba, para que na semana seguinte eu garanta que haverá a soltura dele. Eu disse, olha, é impossível, tá, eu assegurar a vocês que semana que vem ele estará solto, até mesmo por questões óbvias. O próprio prazo legal me impediria que em menos de 5 dias eu conseguisse colocar ele em liberdade. Gostaria muito, mas eu desconheço, né, qualquer advogado que pudesse, ainda que fosse por uma via estreita como o habeas corpus, imagino que não fosse possível, dada a demanda, feriados, uma série de questões burocráticas que impedem
aí essa forma, essa entrega de resultado imediata como deseja. A própria dificuldade, né, Arnon, que a gente tem com relação às próprias liminares, né, que normalmente elas acabam sendo indeferidas, também por uma cautela também mesmo dos desembargadores de quererem saber mais informações, né, acerca do processo, né, mas a gente acaba tendo essa dificuldade na própria liminar do habeas corpus. Até porque hoje, assim, o julgador enfrenta essa dificuldade porque há uma banalização do habeas corpus e, consequentemente, desses pleitos liminares, mas isso também é um reflexo da própria atuação do judiciário. Se o judiciário não fosse tão complacente, né, com essas ilegalidades, com essas arbitrariedades que acontecem na fase inicial, na fase pré-processual, certamente que seria grande parte desses recursos ali, eles passariam a inexistir, porque não haveria motivação e objeto para que os advogados e defensores impetrassem esses recursos. Eu lembrei até de um processo que a gente acompanha aqui, e olha que coisa absurda, Arnon. O juiz reconheceu 3 réus no processo. O juiz reconheceu que houve a busca ilegal com relação aos 2 réus. Com relação ao meu cliente, o entorpecente teria sido apreendido no carro. Mas o que é que acontece? Houve uma quebra da cadeia de custódia. Por quê? Na hora de verificar esse entorpecente, eles foram juntos. Todos juntos. Então, eu tenho 2 pessoas que... Não houve a individualização, é impossível ser feita. Então, absolveu 2 pessoas, condenou outra, mesmo diante dessa quebra da cadeia de custódia. E a gente está lutando aí na parte de recursos para poder reverter isso. Mas olha só que absurdo. Então, acaba que, por vezes, a gente precisa ir, por exemplo, atrás de um habeas corpus, de impetrar um habeas corpus para poder falar de uma coisa que não precisaria, que o próprio juiz deveria, né, de acordo com as regras, né, processuais, principalmente hoje na quebra da cadeia de custódia, que é um assunto que está tão em alta, né, graças a Deus, porque a gente já consegue ter um pouco de equilíbrio, né, porque antes, pelo amor de Deus, não se falava nisso e era cada coisa mais absurda que a outra. Explicitamente a gente não tinha, né, no Código de Processo, antes da reforma promovida aí pelo pacote anticrime, a Lei 13.964, uma temática clara sobre a cadeia de custódia da prova. Mas isso não significa dizer, né, e esse é até um tema discutido, né, nessa revisão criminal que eu comentei há pouco, que esse instituto ele não existisse antes dessa reforma pela a lei anticrime. Há uma certa resistência e dificuldade por parte de alguns membros, né, alguns julgadores, em aceitar. Nesse caso em específico, o objeto da revisão é justamente a quebra da cadeia da custódia da prova digital, porque a interceptação e extração dos dados telefônicos simplesmente foi feito um download, né, que não assegurou de modo algum a auditabilidade, a autenticidade e a própria integralidade e integridade desse meio de prova. E aí, por essa razão, ingressamos com a revisão e estamos subindo com o recurso especial justamente para tentar reverter essa condenação ali injusta e não é fácil, né? A vida do advogado, mas assim, também é bom, né? A gente acaba sendo colocado nesses debates que também tira da gente da zona de conforto, faz com que a gente aprofunde mais sobre o tema, enfim, nos instiga a estudar e a buscar o resultado para o cliente. Gente, é maravilhoso, Arnon, sempre conversar com você, como eu te falei, né? Arnon é um cara que tem um conhecimento nessa parte de medicina legal que eu fico admirada. E eu, gente, já assisti aulas de Arnon e realmente são muito boas. E por isso que eu digo a ele, rapaz, lança logo esse teu curso, porque mais pessoas precisam ter acesso a esse material. Arnon, foi um prazer bater esse papo com você. Claro que eu vou trazer você aqui novamente para a gente poder trazer outras temáticas aqui. E aí eu quero que, para finalizar, você deixe dicas aqui para aquele jovem advogado que está iniciando, para que ele não desista, para que ele persista, porque é possível, né, daqui a um tempo, né, ter sucesso na advocacia, ter a tão sonhada estabilidade. Verdade. Eu agradeço a você, Kívia, ao Francisco, ao Dr. Dionísio, a todos pelo convite. E sempre que me chamar, estarei aqui para a gente debater um pouco sobre vários temas, né, diversos, não só a medicina, mas o processo penal e outras temáticas relacionadas à área criminal.
As dicas que eu poderia deixar para o advogado que está, o neófito, né, ou aquele que ainda está formando, né, a sua carreira, que busca uma base doutrinária, uma base teórica de penal, processo penal. Se você busca, né, se você tem uma paixão, se você tem uma admiração pelo tribunal do júri, aí você tem que ir além. Você deve ler mais, se aprofundar mais sobre medicina, sobre a psicologia, sociologia, literatura, Verdade. temas diversos sobre política. Essas questões elas podem mudar o rumo de um julgamento, a depender da localidade, da região, né, de quem é o conselho de sentença que foi constituído e qual o tema que está sendo discutido, né? Por exemplo, se um homicídio ocorre na capital, o julgamento é absolutamente distinto do julgamento de um homicídio ocorrido no interior. Se a motivação foi um xingamento, por exemplo, né? E aí é importante que você conheça desses temas que tratam mais aprofundadamente sobre a mente humana, por exemplo, é importante. Perfeito. Muito obrigada, Arnon. E até a próxima, gente. Obrigada.